Queridos, nesse momento nós vamos falar sobre o obreiro aprovado. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior. Verso 17. E as suas palavras alastrarão como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Verso 18. Que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e assim pervertem a fé a alguns. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Há uns, na verdade, para o uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Então, queridos, nesse momento nós vamos estar falando do obreiro aprovado. Eu vejo hoje que a nossa igreja, ela tem crescido muito. A igreja brasileira hoje tem avançado muito, tem conquistado muito. Saiu um censo aí, ano passado, fizeram uma pesquisa sobre os cristãos aqui no Brasil. E constataram que nós somos 30 milhões de cristãos. Mas também fizeram outro censo, outra pesquisa, e descobriram que nós temos 30 milhões de pessoas afastadas do Evangelho. Agora, eu pergunto a vocês, o porquê de tantas pessoas que um dia conheceram ao Senhor Jesus, um dia foram alcançados pela palavra do Senhor Jesus e chegaram a se desviar. Se eu for perguntar aqui no nosso meio, tem pessoas que já se desviaram. Tem pessoas que aceitaram a Jesus e lá na frente se desviaram. Mas graças a Deus que o Senhor chamou de novo, o Senhor resgatou de novo, volta. E hoje você é um líder. Hoje você presta conta com o Senhor por um cargo no qual o Senhor tem lhe dado. O Senhor tem lhe chamado. E quando nós olhamos para a nossa liderança, a liderança da igreja brasileira, é uma liderança, queridos, que nós deixamos muito a desejar. Nós deixamos muito a desejar e tem muitos obreiros, muitos líderes que caminham em uma linha de reprovação. Veja bem que o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta a Timóteo, pedindo a Timóteo, alertando a Timóteo, seu filho querido, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro. Querido, se existe a aprovação, existe também a reprovação.
Se existe os falsos profetas, existem os verdadeiros profetas. E tem muitas pessoas, queridos, muitas pessoas no qual Paulo citou nesses versículos no qual nós lemos, que em vez de estar exercendo a função de obreiro aprovado, está exercendo a função de obreiro reprovado. E eu pergunto a vocês, qual é a posição que hoje você se encontra? Você como líder de célula, como um obreiro da casa do Senhor Jesus, Deus tem levantado você, tem confiado pessoas nas suas mãos. Será que você tem cuidado dessas pessoas? Será que você pode se apresentar hoje a Deus aprovado como um obreiro, de que não tem do que se envergonhar, e sabendo manusear bem a palavra da vida eterna? Queridos, hoje, a nossa igreja está crescendo, a igreja brasileira está crescendo, mas da forma também que está crescendo, está perdendo. Nós estamos ganhando, estamos avançando, mas a questão não é só ganhar, a questão é manter mesmo. E muitas das vezes, queridos, nós ganhamos e nós perdemos. Muitas das vezes nós ganhamos uma pessoa para Jesus, estamos lá cuidando, e de uma hora para outra, aquele discípulo vai embora, se desvia, se afasta. E muitas das vezes nós entramos em crise e perguntamos ao Senhor: Senhor, o que foi que eu fiz de errado? O porquê o meu discípulo se perdeu na caminhada? Será que o problema está em mim? Será que o problema está nele? Queridos, quando nós olhamos para essa petição do apóstolo Paulo, ele estava vivendo em uma prisão. Paulo, ele estava totalmente aprisionado, mas ele estava se preocupando com o reino de Deus. Paulo estava se preocupando com o seu discípulo, com o seu filho na fé. E Paulo estava pagando alto preço pela vida de Timóteo. E aí ele escreve essa carta, pedindo a Timóteo: seja um obreiro aprovado. E tem muitos líderes, queridos, hoje, muitos líderes de células, pastores, presbítero, evangelista, apóstolos, muitos, caminhando em uma linha de reprovação, caminhando em um ciclo de reprovação no qual eles entraram, e agora para sair, está difícil. O bom, queridos, que antes de nós entrar em um ciclo de reprovação, um ciclo que nos reprova, nós temos as Escrituras para nos advertir. Nós temos as Escrituras para nos conduzir ao coração de Deus. E muitas das vezes, nós como líderes, nós verdadeiramente não sabemos qual é a verdadeira função de um líder. A verdadeira função de um líder não é manipular, não é bajular, mas a verdadeira função de um líder é conduzir o seu discípulo ao coração de Deus. Você vai ser só um condutor, não um manipulador, não uma pessoa que vê o seu discípulo como algo seu, como patrimônio seu, como um objeto seu, mas sim, você olha para o seu discípulo com uma compaixão, com um cuidado, no qual você vai estar conduzindo ele ao coração de Deus. Só, queridos, que tem outra coisa. Você, como líder, só pode conduzir uma pessoa ao coração de Deus
se você já tiver ido lá. Se você não tiver ido lá, não tem como você conduzir o seu discípulo ao coração de Deus. Não tem. Você, como líder, você já tem que saber qual é o caminho. É bem verdade que hoje nós queremos só pedir para os nossos discípulos fazerem. Faça isso, faça aquilo. Será que nós, como líderes, estamos fazendo? Será que nós, como líderes, nós já conhecemos verdadeiramente o coração do Pai? O caminho que leva ao coração do Pai? E nesse momento eu queria falar sobre sintomas de um obreiro reprovado. Veja bem, qual que é os sintomas de um obreiro reprovado? Inveja, fofoca, mentira. Veja bem que no verso 16 do capítulo 2 diz assim: mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior. Queridos, tem muitos discípulos que precisam aprender o que é gratidão. Tem muitos discípulos que têm no seu coração a ingratidão. Como também tem muitos líderes que têm no seu coração, carrega no seu coração a ingratidão. E a ingratidão é uma raiz totalmente ruim. E tem pessoas que nós ajudamos, nós como líderes, tem pessoas que nós limpamos ele todinho, nós pagamos o preço pelaquela vida, amamos mesmo, e lá na frente, aquela pessoa usa de ingratidão para conosco. E tem muitos líderes, queridos, também, que estão nessa linha de ingratidão. É do contra. O pastor fala, ele é do contra. A pastora fala, é do contra. Porque já é líder, já chegou a uma posição, a um patamar. Queridos, toda posição ela aprova e reprova. Toda posição, líder ou discípulo, aprova ou reprova. Desonra. Um obreiro aprovado carrega esse sintoma de desonra. Não honra mesmo. E isto é falta de caráter. É falta de caráter. Pessoas que estão liderando uma célula, liderando um setor, e não tem essa honra para com a sua liderança. Não tem essa honra para os seus pastores e os seus líderes. E essa pessoa que comete essa desonra é uma pessoa ferida na alma. É uma pessoa que precisa de tratamento. Porque tem problema com honra. E uma pessoa que caminha nessa linha de desonra é uma pessoa também que teve um problema muito sério com paternidade. Queridos, faz um mapeamento na vida de uma pessoa que tem problemas com honra, tem problemas mesmo em honrar, mas sim tem facilidade em desonrar. Faz um aconselhamento, faz um mapeamento com uma pessoa dessa, você vai ver que essa pessoa teve
problema na área da paternidade. É uma pessoa que, quando criança, não teve limites. Amanhã, no domingo, nós vamos falar sobre o dever de um pai. E tem pessoas, tem obreiros que estão nessa linha, a linha da desonra. Pega lá a sua célula, sabe qual é a metodologia da igreja, a metodologia da visão, sabe que tem os princípios a serem seguidos e faz algo totalmente diferente. Não, hoje nós vamos fazer algo diferente. Hoje não vai ser do jeito, não vai ser da metodologia da igreja, vai ser algo diferente. E essa pessoa sempre é do contra. Não aplica mesmo a honra com a sua liderança, não sabe honrar a sua liderança. Críticas. É um obreiro também que é reprovado na área da crítica, né? Critica tudo. Não, está errado. Não, isso não vai dar certo. Não, eu sou do contra. Vanglória e isolamento. É aquele líder que estuda a Bíblia só mesmo para o seu eu. É aquele teólogo da igreja. Não concordo com o pastor. Não, isso aí o pastor está pregando, mas está errado. É aquele cara que pega a glória para ele. A minha célula está crescendo. Eu já tenho 50 células. Eu estudo Bíblia. É o bambambam. É o cara que se isola de muitas pessoas. Se isola de muitas pessoas porque ele busca a vanglória para ele. É o cara que faz acontecer com as motivações erradas. Os princípios estão certos, mas as motivações estão erradas. Tem pessoas que estão fazendo o certo, tem líder que está fazendo o certo, mas com a motivação errada. E não tem como seu ministério romper. Não tem como. O ciclo de reprovação do líder. Eu queria agora que você prestasse bastante atenção. Veja bem que aí tem um ciclo de reprovação. Tem líderes, queridos, que estão nesse ciclo de reprovação. Tem líderes que estão precisando sair desse ciclo de reprovação. Líderes que começaram bem, ganharam vidas, estão com células, várias células, mas com o tempo, entrou nesse ciclo de reprovação. E agora, ele precisa sair, só que ele olha para a reputação dele. Ele é um líder, é uma referência da igreja. Ele não pode se expor agora para os seus pastores, ele não pode se expor para a sua liderança, porque se ele se expor, ele vai sair da liderança. Ele vai sair da liderança para se tratar. Queridos, quando você não para, você estando num ciclo de reprovação, quando você não para, o pecado lhe para. Não tem por onde. Eu passei por isso. Eu fui um líder que galguei nesse ciclo de reprovação. E veja bem que nesse ciclo de reprovação, tem aí pecados e iniquidades não confessadas. O medo de se expor. Eu me expor para perder a minha liderança. E ali Deus olha para aquele líder que é um sepulcro caiado. É um líder que está ferido.
é um soldado que está ferido e precisa parar para se tratar. É um soldado que está precisando entrar no hospital celestial para um tempo. E tem momentos da nossa vida, queridos, que nós vamos ter sim, que dar um pit stopzinho para tratar algumas áreas da nossa vida. E não é vergonhoso. Não é vergonhoso. Esse sistema de crença no qual ainda muitos pregam que um líder, depois que está, uma pessoa, depois que está exercendo um cargo numa igreja, não falha, é um super crente. Essa cultura que veio lá de trás, no qual um líder não pode confessar o seu pecado, um líder não falha, um líder não erra, um líder não pode ir se tratar. Essa cultura está matando muita gente. Todos nós, líderes, nós recebemos uma carga muito pesada. A guerra é espiritual. Nós pagamos um preço por pessoas, por vidas. E vai ter momentos da nossa vida que nós vamos levar uma colisão pelo preço que nós estamos pagando, e isso é normal. Isso é normal. E tem muitas pessoas, muitos líderes, que não chegam para a sua liderança e confessam: pastora, pastor, eu estou passando por isso. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu preciso de ajuda. E tem muitos líderes que endeusam o seu cargo, a sua posição, e caminha como obreiro aprovado, sabendo ele que um dia ele vai ter que se apresentar diante de Deus, aprovado ou reprovado, mas ele vai ter que se apresentar. Medo de perder discípulos, inveja. Tem muitos líderes que, não vai no setor de fulano não, sem antes me avisar. Não vai lá não, sem antes me avisar. Que é isso? Está com medo de perder? Tem pessoas que é assim. E tem muitos líderes que usam da manipulação. Não é a mesma igreja, não é o mesmo povo. Tem muitos líderes que têm inveja de outros. Deus está abençoando, Deus está fazendo mesmo acontecer na vida daquela pessoa, ele está crescendo, está ganhando, a célula está rompendo, multiplica. E tem irmão e tem irmã que olha para lá e, nossa, o que é que está acontecendo com ele? Meu Deus, como eu queria ser ele, como eu queria ser ela. Mas vai ver o preço que ele ou que ela está pagando. Vai ver. O crescimento da sua célula é natural. É natural, é só você pagar o preço. É só estar mesmo como um obreiro aprovado. E as coisas vão acontecer. E tem pessoas que têm medo de perder discípulos para outra célula. Querido, se você tem medo de perder discípulo, é porque esse discípulo não é de Jesus, é seu. Ele é seu. Ele não é de Jesus. Se você tem medo de perder discípulos para outras células, é porque você não está cuidando bem. Ele quer pão. Ele está só gritando: eu estou com fome, eu estou com fome. Lá na outra célula tem comida, eu quero lá. Lá tem um pão vivo. E tem muitos líderes que estão nesse ciclo de reprovação. Não tem o que oferecer para os seus discípulos. Está faltando o pão. O pão tem que chegar. O pão tem que chegar.
Não tem como um discípulo seu sair da sua célula para ir para outra se ele estiver sendo alimentado. Se você for um obreiro aprovado diante do Senhor, você vai ter pão para dar para ele a vida toda. A vida toda. Uma porta de ilegalidade aberta. Tem muitos líderes que estão com essa porta de ilegalidade aberta. Brechas mesmo. Dando brecha. E esse líder, ele está num ciclo de reprovação. Precisa sair, precisa de ajuda. Não é vergonhoso você, como líder, pedir ajuda. Não é vergonhoso. Eu me lembro que, há 5 anos atrás, eu estava congregando em uma determinada igreja, e o meu pastor me chamou e disse assim: Tiago, nós temos uma igreja em um bairro lá próximo a onde eu morava. Nós temos uma igreja nesse determinado bairro. E eu queria que você liderasse essa igreja, que você fosse o pastor dessa igreja. E ali na mesma hora eu entrei em pânico. Eu não estava liderando nem a minha vida, irmãos. Eu era um obreiro reprovado. Só que ele não sabia. Ele não sabia, eu tinha vergonha de confessar isso para ele. Eu era visto como o santarrão da igreja, o cara que fazia acontecer. Mas eu estava galgando nesse ciclo de reprovação. E aí eu olhei para ele e disse assim: pastor, deixa eu pensar. E aí ele: tá bom. Só que, naquele tempo, eu estava conhecendo a base da Jocum em Curitiba. Naquele tempo, eu estava me preparando para ir para a base da Jocum. Me tratar mesmo. Porque eu estava como um obreiro reprovado. Só que eu tinha essa proposta. E aí eu fui para Deus, meu Deus, e aí, Senhor? Minha igreja. Só que eu sou solteiro. A probabilidade para mim cair é 99,9%. Só tinha 1% de sobreviver. E aí, Deus me deu uma palavra, irmãos. Deus me deu uma palavra para mim voltar. Para mim voltar. Eu tinha ido, nesse tempo, eu tinha ido fazer IFOL 2012. Deus me deu uma palavra lá e eu relutando com Deus. Eu fui, fiz IFOL, era só para mim pegar minhas coisas e voltar. E aí o meu pastor me chamou e me fez essa proposta. E eu: Deus, e aí? Deus disse: volte. Volte para Curitiba. Eu me lembro que eu estava fazendo a IFOL nesse tempo. E Edu, ele desceu para orar comigo, para um laguinho que nós temos lá, e Deus nos deu a palavra para me voltar. E eu disse: eu vou pegar minhas coisas e voltar. E aí meu pastor me chamou e me fez essa proposta, eu fui para Deus e Deus disse: volte. Irmãos, eu cheguei para o meu pastor e disse assim: pastor, não é a hora. Eu quero lhe pedir perdão, não é a hora para mim estar dirigindo a igreja, eu tenho que me tratar. Comecei a confessar, irmãos. Aquilo que eu escutei na IFOL, eu comecei a confessar para ele. Pastor, estou assim, 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 eu preciso de tratamento. Me ajuda. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar para lá. E aí isso aí foi no 3º dia que eu retornei. Eu vinha só pegar minhas coisas, já estava decidido. E aí eu cheguei para o pastor e falei tudo isso. E ele disse: pois amém, Tiago. Cara, tu é meio doido. Eu estou te dando uma igreja, tu não quer? Eu disse: não, pastor, quero não. Sabe por quê, pastor? Eu vou cuidar de gente, não é de animal. E agora, no momento, eu preciso cuidar de mim. Eu não tenho condição de cuidar de ninguém. E aí eu disse assim, quando eu saí, eu disse: Deus, eu preciso levantar mantenedores para me manter lá.
eu vou entrar agora com um propósito na igreja. Eu vou passar 5 dias dormindo no altar do Senhor, só ir pão e água. Depois de 5 dias, eu quero sair da igreja com passagens compradas e mantenedores todos levantados. Eu precisava de 10 mantenedores. Eu precisava comprar uma passagem que era R$ 1.200. E eu fui para a igreja, comprei um saco de pão. Levei 1 litro d'água para 5 dias. E aí, irmãos, fiquei dormindo no altar. Durante 5 dias, orando, jejuando. No segundo dia, o telefone toca. E minha mãe. E eu estava orando. E minha mãe disse assim: Tiago, comprei tuas passagens. E eu disse assim: mãe, quanto foi? Ela disse R$ 600. A passagem era 1.200. Eu disse: estou indo no caminho certo. Irmãos, no 5º dia eu perdi 5 quilos. Quando eu saí desse propósito, eu não tinha 10 mantenedores, eu tinha 15 mantenedores. 15. Eu fui para Curitiba. Irmãos, nesse tempo que eu passei lá, eu não passei nenhuma necessidade. Nenhuma. Todo mês o dinheiro chegava deles. Minha igreja mandava dinheiro para mim só em 3 meses. R$ 60. Era, R$ 60. 20. Cada mês, né? Mas os mantenedores que o Senhor levantou, eles foram fiéis. Mas sabe por quê? Porque eu estava num ciclo de reprovação. Eu era líder. E queria agora me tratar. Queria agora sair desse ciclo de reprovação e entrar no ciclo de aprovação. E aí, queridos, lá, Deus me honrou. Deus, Ele nunca vai olhar para você a partir do seu pecado. Deus sempre vai olhar para você a partir de quem você é. Filho, filha. Manipulação. Nós vamos falar mais na frente sobre manipulação. Então vamos pular aqui. Pecados repetitivos. Então tem muitas pessoas que estão caindo no mesmo pecado, no mesmo erro. O líder falha, erra, peca. E aí, se eu não vou fazer mais isso, eu não vou errar. Passa uma semana, 2, na terceira cai. E aí não consegue mesmo ser totalmente liberto. Porque não tem ninguém que consiga fazer uma autolibertação. Sai, espírito da imoralidade, sai. Não tem como. Você tem que ter uma pessoa que lhe ajude. Uma pessoa que vai caminhar com você, com os seus problemas, com as suas falhas. Todo líder tem que ter um líder. Todo líder tem que ter um líder. Então, o discipulado é para a vida toda. O discipulado é para a vida toda. E o grito hoje da igreja brasileira, é de socorro. É de socorro mesmo. Nós precisamos, queridos, findar mesmo colunas. Nós, como líderes, nós somos responsáveis pela próxima geração. Você tem um cajado na mão, você como liderança, você carrega um cajado na mão. Você carrega um cajado na mão e uma mochila espiritual nas costas. Essa mochila está enchendo. Essa mochila vai encher. Vai ter um dia que o Senhor vai pedir para você abrir essa mochila. E qual é a forma que você vai abrir? O que você vai tirar dentro dessa mochila? Você vai tirar ingratidão? Você vai tirar insubmissão? Você vai tirar desonra?
Ou você vai tirar gratidão, submissão, honra, lealdade, comprometimento? A sua mochila está enchendo. E é bom você começar a olhar o que você está colocando dentro e o que já está dentro. Nós, como líderes, nós temos que fazer um check-upzinho. Sempre nós temos que fazer um check-up na nossa mochila. O que é que eu estou carregando? O que eu estou colocando dentro? Nós temos que fazer esse check-up. Características de um líder ferido. Veja bem quais são as características. Ele guarda segredo. É aquele líder que o pastor, a pastora, chega para ele: e aí, querido, como é que tá? Tudo bem, pastor. Tudo bem, pastora. Mas não tá. Tá tudo bem mesmo, querido? Tá tudo bem. E todos nós sabemos que Satanás, ele se alimenta do seu silêncio. Satanás, ele se alimenta do seu segredo. E nós, como líderes, nós temos que caminhar na transparência com a nossa liderança. Irmãos, nós, como líderes, chegar para a nossa liderança e confessar um pecado, confessar uma queda, ele não vai nos descomungar, não. Vai não. Ele vai nos tratar, vai nos ajudar. O líder vai nos acolher. A sua liderança vai te acolher. Fica aqui perto de mim. Nós vamos agora tratar de você. Só que tem muitos líderes que por causa da sua posição não se abre. Porque é líder e está morrendo devagar. Seus ossos estão secando, como diz o Salmo 32, porque ele está escondendo. Ele não tem essa transparência, não caminha na transparência. Ele guarda segredos. Ele não confia em ninguém. É aquela pessoa que é desconfiada de tudo. É aquele líder que tem uma desconfiança. É aquele líder que, quando vê o discípulo dele conversando com outro líder, que tem várias células, depois chama o discípulo e pergunta: o que é que tu estava conversando com ele? Bora, fala. Eu posso saber? Pode abrir o jogo logo. É aquele líder que não confia em ninguém, ele não confia nem nele. Nem nele. É desconfiado. Ele não honra a sua liderança. Esse é um líder ferido. É um líder que não honra a sua liderança. E se não honra a sua liderança, tem desonra no seu coração. E pode procurar. A raiz do problema você vai ver que é paternidade. Quando uma pessoa tem problema com uma figura de autoridade, a raiz está na paternidade. Pode correr atrás. É a área da paternidade dele que tem que ser tratada. Porque ele teve problema com seus pais. E os nossos pais são as primeiras figuras de autoridade que nós recebemos. Se uma pessoa não honra o seu pai e a sua mãe, vai honrar um líder da igreja? É difícil. É difícil. Ele não tem vida com Deus. Ele não tem comprometimento com o Senhor. Ele não tem comprometimento com Deus, com sua vida devocional, com o seu tempo a sós com Deus. Ele não tem. E veja bem, queridos, que
Jesus, ele é a palavra, é o verbo. Se eu não tenho intimidade com a palavra, se eu tiro a palavra de mim, se eu tiro o verbo de mim, eu estou afastando Jesus da minha vida. Eu estou afastando Jesus de perto de mim. E um líder ferido, ele não tem vontade de ter essa intimidade com as Escrituras, com a palavra, porque ele está ferido. Aquela ferida precisa de cura, precisa sair dele. E tem muitos líderes que estão feridos, estão mesmo no balão de oxigênio. E precisa de ajuda. Judas, o reprovado. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. A reprovação lhe dá força para você correr atrás da aprovação. A reprovação é um mecanismo de alerta aqui na terra. Quem já tentou passar no vestibular e não passou? Quem já fez mais de uma vez o vestibular e passou? Está vendo? Queridos, quando a reprovação bate na nossa porta, nós vamos correr atrás da aprovação. Mas não é uma aprovação de busca de aceitação. Não é uma aprovação por seu eu. Mas uma aprovação para você sair do ciclo de reprovação. Para você ser aprovado por Deus e não por homem. Veja bem que Judas, ele caminhou com Jesus. Judas participou do ministério de Jesus. Judas, ele viu Jesus operando milagres. Judas, ele viu Jesus curando enfermos, ressuscitando mortos. Judas participou de ceias com Jesus. Judas foi um discípulo de Jesus. Mas Judas, ele não foi reprovado quando traiu Jesus. Judas já vinha sendo reprovado há muito tempo. Há muito tempo. Judas já caminhava nessa linha de reprovação. Judas era um obreiro, um líder, tinha discípulos, mas era uma pessoa que caminhava em um ciclo de reprovação. Já vinha reprovado há muito tempo. E nós temos líderes na nossa igreja que está como Judas. E o grito da nossa igreja brasileira hoje é: líderes, sai do ciclo de reprovação. Queridos, quando nós entendemos a importância de nós conduzirmos uma pessoa ao coração de Jesus, quando nós entendemos isso, nós fazemos isso com a graça e com um amor muito forte. Muitas das vezes nós pensamos que nós temos que reproduzir discípulos. Muitas das vezes nós pensamos que nós temos que reproduzir, mas nós não temos que reproduzir, nós temos que gerar discípulos. Reproduzir é uma coisa, gerar é outra. Gerar, você vai tirar de dentro de você, você vai tirar o seu caráter, que é o caráter de Jesus, e está gerando
no seu discípulo. E tem pessoas que quer só gerar. Tem pessoas, queridos, que quer gerar sem responsabilidade. Gerar sem responsabilidade. Nós temos que gerar, mas com responsabilidade, implantando o caráter. O caráter mesmo. Já tem outros líderes que quer só reproduzir. E a reprodução, ela é irresponsável. Tem pessoas que geram com responsabilidade. Veja bem que a história de Judas é uma história assim, um pouco perplexa. Porque Judas caminhou com Jesus. Judas foi discipulado por Jesus. Judas foi gerado por Jesus. Jesus gerou Judas. Mas Jesus não errou em momento nenhum. Jesus não errou em momento nenhum com Judas. Existe a lei da responsabilidade e a lei da irresponsabilidade. Existe o poder de escolha. Você pode gerar uma pessoa, mas aquela pessoa, ela vai ter o poder de escolha, de querer estar servindo a Deus e nos caminhos do Senhor ou não. O erro não é seu. Não foi você que errou. Mas agora quando você reproduz, aí é outra coisa totalmente diferente. A reprodução é outra coisa totalmente diferente. Judas, ele escolheu caminhar errado. Judas, ele escolheu caminhar num ciclo de reprovação. Ele não quis sair. Apesar dele ter sido gerado por Jesus, e devido ser gerado a um processo, ele não obedeceu o processo. Ele não obedeceu. Agora eu queria falar com vocês sobre 4 tipos de manipuladores. Primeiro, manipulador ativo ou crítico. Veja bem que nesse diagrama aí tem uma pessoa sentada com um arco na mão esquerda, com uma flecha na mão direita. Sobre a cabeça dela tem uma nuvem. E sai aí um raio. Será que ela está orando? Veja bem que essa mulher está furiosa. Ela está furiosa. A mente dela está conectada com a fúria, viu? Tá, cara feia, né? Esse tipo de manipulador usa a força da sua personalidade para tomar controle da situação, intimidando outras pessoas. A mensagem que ela está dando é: eu não sou amada tanto quanto você. Não há amor no mundo para mim. Estou sofrendo por causa disto. E você vai sofrer comigo. Atitudes básicas: agressividade, negativismo e crítica. É aquela irmãzinha. É aquela irmãzinha no qual você pisa sem querer no pé dela. Ela arma a flecha. Você está cego, irmã? Você está cego, irmão? É aquela pessoa que diz para outras: ei, eu preciso ser amada. Eu não sou amada tanto quanto você. É aquela pessoa que só anda armada. Aqui não tem, né? Aquelas irmãs que andam armada direto, né? Eu sei que aqui não tem. E nem os irmãos também. Eu sei também que aqui não tem. Isso é um tipo de manipulação. É uma pessoa doente na alma.
Manipuladores competitivos. É um pouco mais versátil. A pessoa competitiva pode jogar colocando-se por baixo ou por cima. Depende do que a ocasião requer. Mais profissional em desenvolver a manipulação em sua personalidade. Seu alvo é ganhar. Não é porque eu não está mesmo em ordem numérica. Viu? Eu não coloquei em ordem numérica. Seu alvo é ganhar em qualquer posição. As outras pessoas são vistas como competidoras. A mensagem que ele está dando é: eu sou o melhor, você não tem chances comigo, mas me ame, trabalhe muito para ser amado. O nosso trabalho deve ser uma expressão de amor e não um pedido de amor. É aquela pessoa que, antes do pastor selecionar alguém para fazer, ele diz: eu faço, eu vou, sou eu, tudo é ele. É aquele cara que quer aumentar a célula dele com força e violência. Vamos crescer, vamos aumentar a célula, vamos. Desenfreadamente. É aquele cara que compete dentro da igreja. Ei, a minha célula tem 50, a tua tem quanto? 10. Eu estou ganhando, eu estou na frente, porque tu não multiplica, porque a tua célula não multiplica. É aquela pessoa que vive competindo, é aquele líder que vive competindo. Tudo ele quer fazer, tudo ele se mete. Tudo. Mas isso é uma busca de aceitação, uma busca de afirmação. Ele precisa ser afirmado, é uma pessoa que é doente. E a forma que ele vê de ser amado, de ser aceito pelos outros, é fazendo ele mesmo, independentemente do que for, independente mesmo de quanto for, independentemente da hora que for, mas ele vai, porque ele busca essa aceitação, ele busca essa afirmação, ele quer fazer para que os outros olhem, o pastor, a pastora olhe e veja que ele está fazendo. E uma palavra de gratidão para ele: irmão, parabéns, isso enche o ego dele, alimenta a ferida dele. Agora, faz o inverso, não elogia, não agradece, aí ele fica furioso. Aí eu faço e o pastor não fala nada e nem olha. Aí eu faço e ninguém agradece. Então esse manipulador é um manipulador competitivo. Manipulador passivo. É um pouco mais difícil de ser identificado, porque suas expressões de manipulação não são muito aparentes. Seu alvo não é controlar, é manter-se na defensiva. Ele joga como se fosse uma pessoa necessitada e frequentemente utiliza-se da autopiedade na tentativa de vencer, perdendo. A mensagem básica é: por favor, me ame, eu farei tudo que você quiser. É aquele irmãozinho, coitadinho da igreja. É aquele irmãozinho que quer agradar você, para você amar ele. É aquela irmãzinha que se acha coitadinha da igreja, mas é uma forma de manipulação. Ela quer que você olhe para ela e você sinta dó, vá até ela lá. Ela está chamando, querendo chamar a sua atenção. Ei, eu estou aqui, ó. Eu sou a coitadinha daqui da igreja. Ninguém olha para mim. Eu estou sozinha. Ninguém vai me visitar, ninguém me liga mais. E é uma estratégia de manipulação. Manipulador indiferente. Veja bem que esse cara aí está armado até os dentes. Armado até os dentes. Né? Com armadura. Manipulador indiferente. É distinguido dos outros, porque ele não gosta
dos que estão por cima e dos que estão por baixo. De fato, ele não gosta de pessoas e está preparado a dizer que não se importa com o jogo das pessoas. Mas quando ele diz que não se importa, o que realmente quer fazer é manipular e disfarçar a sua motivação, enganando-se a si mesmo, através de não reconhecer como ele realmente se sente. Este perfil negativo é apático e comum na sociedade de hoje. Suas mensagens são: ninguém nem pode me amar, eu desisto. E tem essas pessoas na igreja. Nós temos também líderes dessa forma, que usa de manipulação. É uma pessoa ferida, é um líder que precisa de tratamento. E a manipulação, hoje, ela é usada por muitas pessoas, e muitos líderes estão usando da manipulação. Tem pessoas que usam da manipulação sem nem saber que está manipulando uma situação. Então nós temos, queridos, que saber se nós temos esse espírito de manipulação ou não. É um espírito maligno, espírito de manipulação. E tem pessoas, tem líderes que têm essa maledicência de manipular os seus discípulos. Os seus discípulos é como um fantoche para ele. E isso é maligno. E um líder, ele não tem que ter esse espírito de manipulação. Ele tem que ter o espírito de mansidão, de paz, de amor. O cristão e sua dupla personalidade. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe na cara, porque era repreensível. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartavam deles, temendo-os que era da circuncisão. Outra classe também. Nós temos líderes que exercem a dupla personalidade. Uma hora está bem, outra hora está mal. E essa dupla personalidade é uma crise de identidade. Todos nós, líderes, nós temos que ter uma identidade formada em Deus. Veja bem que Cefas, Pedro, ele comia com os gentios. Pedro, ele estava se familiarizando com os gentios. Só que quando ele viu pessoas, os judeus, vindo da parte de Tiago, ele fez o quê? Foi se afastando devagarzinho. Foi se afastando. E Paulo resistiu na cara. Ei, que é isso? Que negócio é esse? Espera aí. Então tem líderes que têm essa dupla personalidade. Então, crise de identidade tem que ser tratada. Ou você é ou você não é. Não pode estar tendo essa dupla personalidade. Fases que um obreiro tem que passar para ser aprovado. Entendimento, ele é uma flecha. Amadurecimento, aljava. Maturidade é lançado. Então, entendimento, amadurecimento e maturidade. Nós, como líderes, temos que passar por esse processo. É como eu disse, tem pessoas que geram filhos espirituais, mas só que esses filhos não querem passar pelo processo, não entendem o processo que tem que passar. E aí se perde. Já tem outros que não gera, só faz reproduzir. E ali não vai dar fruto. Ali não vai dar fruto. Então nós temos que entender que nós temos que gerar e nós temos que passar para os nossos discípulos
que ele vai passar por um processo. Veja bem que Judas foi gerado, mas não respeitou o processo. Ele não respeitou. Os outros apóstolos respeitaram, mas Judas não respeitou. E ele se perdeu. Caráter de um obreiro aprovado: santidade, honra, lealdade, compromisso, humildade. Veja bem que nós temos que ter esse caráter. Nós temos que ter santidade. Nós temos que ter honra. Honrar a nossa liderança. Honrar os nossos líderes. Ter um caráter mesmo de obreiro aprovado. Lealdade, ser leais. Nós temos que ser leais. Compromisso, nós temos que ser compromissado com a obra de Deus, com o reino, com as vidas que nós estamos cuidando, com os nossos discípulos, com as células no qual o Senhor confiou. Nós temos que ter esse compromisso. Humildade. A humildade, querido, é a chave que abre uma das portas do céu. Nós temos que ter essa humildade. Autoridade versus unção. Veja bem a diferença de Sansão para Davi. Tem pessoas, tem líderes que têm mesmo essa autoridade e essa unção. Já tem líderes que só têm a autoridade. Porque a unção foi perdida, ou até mesmo ele não conquistou a unção. A autoridade porque ele foi constituído por uma liderança, como um líder. A unção não é homem que dá. A unção, ela é conquistada. E ela é conquistada em Deus. Veja bem que Sansão, ele tinha autoridade e tinha unção. E falhou feio. Falhou feio quando ele falou para Dalila o segredo dele. E ali acabou o ministério de Sansão. Davi, ele tinha autoridade e tinha unção. Davi falhou, pecou, mas ele se humilhou. Ele foi humilde em ir para Deus, confessar o seu pecado, passar o período do apedrejamento. Ele se submeteu ao processo do seu erro, do seu pecado. Nós vamos falar mais isso sobre Davi, né? O pecado, a ferida do adultério mais tarde. Então veja bem que há uma diferença entre autoridade e unção. Um líder pode sim ter autoridade e unção. E é isso que Deus quer. Que ele tenha autoridade e unção. Mas tem líderes que não têm a unção do Senhor. Tem só autoridade. E a unção, ela é conquistada. Ela é conquistada. Queridos, tem líderes e tem pessoas que está louvando, que você sente que a unção não está ali. A gente vê a autoridade, mas a gente sente que a unção não está ali. Quem de vocês aqui já falou, nossa, aquela pessoa está sem unção. Eu não vejo unção naquela pessoa. Mas ela tem autoridade, ela está lá exercendo a autoridade. Agora a unção, cadê? A unção, ela não é comprada. A unção não é negociada. A unção, ela é conquistada. Conquistada pela sua santidade. Conquistada pela sua obediência. Conquistada pelo seu compromisso. Conquistada pela sua lealdade, pela sua honra. Então tem muitos líderes que já têm autoridade, mas precisa conquistar a unção. Tem muitos líderes que tiveram a unção e a autoridade, perderam a unção, só está a autoridade.
Só está a autoridade. A unção se foi. E você? O que você tem? Autoridade e unção? Só autoridade? Queridos, quando você tem a unção, a autoridade, ela vem assim, ela acompanha. Mas você pode ter autoridade e não ter a unção. Porque a autoridade, você está recebendo de pessoas. Você está sendo constituído como líder. Você pode ter sua autoridade. Mas quando Deus, Ele entrega a unção, junto com a unção vem a autoridade também. E eu tenho certeza que Deus levantou vocês com a unção e a autoridade. Não foi só a autoridade que foi constituída na vida de vocês. Tem a unção e tem a autoridade. E saiba usar essa unção. Saiba. Será que eu posso ir lá orar pelaquela pessoa e o demônio sair? Será que se eu orar dá certo? Será que se eu for dá certo? Tira esse espírito de inferioridade da tua vida. Tu é um líder. A unção está sobre a tua vida. Está passando, a irmã endemoniou, taca a mão na cabeça dela, expulsa. Se não sair com oração, sai com tapa. Aleluia, não estou brincando, irmão. Só para vocês se alertar mais. Então, queridos, é oração. É oração mesmo. Ora, taca a mão na cabeça dela. Marca lá a cabeça dela até o demônio sair. Afunda mesmo, deixa teus dedinhos lá. Até sair. A unção você tem. Saiba disso. Vamos orar, querido, para encerrar esse tempo. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, com a tua liderança. Mostrando para eles mesmos, Senhor, como caminhar como obreiro aprovado. Nós temos que caminhar, Senhor, nessa aprovação. Nós temos mesmo que ser prudentes, Senhor, com as vidas que o Senhor está constituindo. Pai, tu tem entregue nas nossas mãos vidas, e nós temos que saber como conduzir ela ao teu coração. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar nos dando sabedoria, graça, unção do Senhor, para que nós mesmos possamos conduzir os nossos discípulos ao coração do Senhor. Então, Pai, nós abençoamos essa liderança, nós abençoamos esses homens que aqui estão, essas mulheres, Deus, que o Senhor possa mesmo encher e dar da graça do Senhor sobre a vida de cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.